Uma pesquisa divulgada hoje revelou uma alta na aprovação do governo Lula e do presidente em agosto. Segundo os números da Genial Quest, 60% dos entrevistados aprovam o trabalho de Lula, 4 pontos percentuais a mais do que em junho. Lula avançou em espaços onde não tinha um bom desempenho. Na região sul, o salto foi de mais de 10 pontos percentuais em relação à última pesquisa. O presidente ainda passou a ter a maior aprovação entre os evangélicos, que no ano passado votaram em peso em Jair Bolsonaro. A pesquisa também revelou quais são vistos como os maiores problemas para os brasileiros. Em primeiro lugar, aparece a economia, mas os entrevistados também citaram o aumento da violência entre suas preocupações. No ano passado, 1.400 brasileiras foram assassinadas apenas pelo fato de serem mulheres. É o maior número já registrado desde que uma lei instituiu esse crime em 2015. O Ao Ponto de hoje analisa a mais recente pesquisa Genial Quest sobre o governo Lula e mostra quais setores da sociedade ainda podem ser considerados calcanhares de Aquiles do governo. Quem apresenta os números é Felipe Nunes, diretor da Quest, que também traz detalhes sobre como os brasileiros consomem notícias e sobre as perspectivas do país para o futuro. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 16 de agosto de 2023 começa agora. Vem com a gente! Felipe Nunes, bem-vindo aqui ao Ponto mais uma vez, hoje para falar sobre a avaliação do presidente Lula e também do governo. A Quest está lançando a 4ª sondagem desde o início do mandato e a avaliação positiva do presidente está hoje no ponto mais alto desde o início do governo. 60% aprovam o trabalho que ele está fazendo, contra 56% em fevereiro. Já a reprovação, que era de 28% em fevereiro, atingiu um pico de 42% em abril e agora caiu para 35%. O que mudou no cenário desde abril e que favoreceu a popularidade do presidente? Olha, 2 coisas particularmente mudaram. Primeiro, a percepção de melhora da economia está se consolidando no eleitorado brasileiro, algo que em abril parecia nebuloso, né? Você tinha ali resultados não necessariamente positivos, né, em relação à economia. Isso está ficando mais claro, mais gente está dizendo que a economia melhorou nos últimos meses e mais gente está dizendo que a economia vai melhorar. E isso é sentido, Carol, sobretudo na questão dos alimentos, né? É o terceiro mês consecutivo, ou a terceira rodada de pesquisa consecutiva, em que a gente consegue capturar uma resposta positiva vinda da população, de um sentimento de que o preço dos alimentos está caindo, né? Isso é fundamental para esse tipo de avaliação. Esse é um ponto. O segundo é que o governo consegue melhorar a sua relação com o Congresso, e ao melhorar a sua relação com o Congresso, as pessoas começam a ver mais notícias positivas sobre o governo. Ao ver mais notícias positivas sobre o governo, elas começam a ficar mais otimistas sobre o que vem por aí. Então tem uma série de agendas que foram aprovadas nesse período e que tem contribuído, na minha avaliação, para essa melhora na aprovação do governo que chega aí nesse alto patamar. Agora, entrando nos recortes setoriais e regionais, Felipe, tem um destaque aqui na região sul e na região sudeste. No sul, especialmente, o trabalho do presidente Lula teve um salto de 11 pontos percentuais da última pesquisa para cá. Você conseguiram apontar alguns fatores, ou eles estão inseridos nesses fatores mais globais para o crescimento da avaliação do trabalho do presidente Lula? É muito importante que você tenha chamado a atenção para isso, porque é exatamente o que aconteceu. Enquanto no Nordeste a avaliação, que já é alta, né, a aprovação, que já é alta, continuou alta, o que mudou nesses 2 últimos meses, de junho para cá, foi exatamente uma melhora no Sudeste de 4 pontos e uma melhora de 11 pontos no Sul. Isso tem relação com 2 programas específicos do governo, que ganharam alta visibilidade, a pesquisa constata isso, e que são muito aprovados. Um é o programa Desenrola, que consegue chegar ali nas classes médias, né? O nível de endividamento da população é alto, muita gente está endividada no país, os dados são alarmantes nesse sentido, e o Desenrola é um programa que ataca diretamente esse eleitorado, né? Que é um eleitorado mais de classe média, não necessariamente lulista, não necessariamente que votou no Lula em 2022, e um outro programa muito importante, esse para gerar esse efeito positivo no Sul, que é o novo Plano Safra, né? A avaliação que a gente captou na pesquisa é uma avaliação de que esses 2 programas são muito bem avaliados, são conhecidos,
quase 70%, mais de 70% das pessoas gostaram desses anúncios, e é claro que isso gera efeitos nessas regiões onde o Lula não venceu a eleição. Ou seja, tão importante quanto manter a sua base unificada e forte, como o governo tem conseguido fazer com as políticas sociais, vamos dizer, mais tradicionais, como é o caso da melhora da política do Bolsa Família, ampliação do Minha Casa Minha Vida, etc. Agora o governo começa a dar sinais positivos para fora da sua base, começando a ampliar a sua avaliação, a sua aprovação, também em setores, em regiões onde ele não venceu, e em setores que são importantes, como, por exemplo, em quem votou no Bolsonaro. É o segundo mês consecutivo que o presidente Lula consegue melhorar a sua aprovação nesse grupo. Acho que os dados mostram que isso é fruto desse trabalho de políticas, não só para a base, mas que começam a falar para fora também. Deixa eu trazer aqui alguns números que eu acho que ilustram o que você está falando, Felipe, sobre a avaliação do trabalho do Lula entre os mais ricos. E hoje é um quadro bem dividido, né? 49% dos que ganham mais de 5 salários mínimos aprovam o trabalho do Lula e 48% reprovam. No começo do governo, 50% aprovavam e só 35% reprovavam.Esse quadro se inverteu. O Lula enfrentou uma reprovação alta entre os mais ricos ali em abril, de 51%, e agora a gente vê essa divisão, 49% a 48%. Quer dizer, o quadro melhorou um pouco para o presidente, mas ainda não chegou ao patamar que era no começo do governo. O que a gente pode falar sobre isso? É um reflexo agora dessas políticas do presidente, do governo, que começam a olhar mais para a classe média, mas que não foram a tônica lá do início do mandato? Eu acho que sim, Carol. É muito claro para mim que o governo começou com uma estratégia que era a de manter a sua base, né? Ou seja, dada a divisão da eleição, dada o grau de competitividade que o Brasil saiu das urnas, né? A divisão que saímos das urnas, a primeira preocupação estratégica do governo parecia ser a de manter seu eleitorado, seus 38%, 39% de votos totais que votaram em Lula ali no segundo turno. E as primeiras políticas implementadas pelo governo, nos primeiros 3, 4 meses, ali nos 100 dias, né, foram exatamente em torno daquela ideia. O slogan usado foi inclusive esse, né, o Brasil voltou, justamente para falar sobre essa volta, o retorno de algumas políticas. Depois disso, o governo começou a flertar com o eleitorado que não votou nele, ou que não votou em ninguém, né? Mas que precisava, que era numeroso e que precisava, obviamente, ser atacado, né? Compreendido nesse processo. E eu acho que essas últimas políticas apresentadas, elas são fundamentais para explicar essa movimentação. Se o governo já tinha uma liderança muito forte na renda baixa, né? A aprovação do governo chega a quase 70% entre quem ganha até 2 salários mínimos. Quando a gente vai para a renda alta, a aprovação lá em abril, como você muito bem disse, era de 41%, agora já está em 49%, ou seja, essas políticas vão começando a gerar efeito e vão dando ao governo um colchão reputacional entre essas pessoas que é muito importante, não só pensando nas disputas eleitorais do futuro, mas para o sucesso desse governo nesse momento. Pegando um outro recorte, que foi um recorte inclusive muito importante na eleição do ano passado, que é o recorte por religião, chama atenção o salto da aprovação do trabalho do Lula entre os evangélicos, que foi uma fatia que votou em grande maioria no ex-presidente Jair Bolsonaro no começo do ano, em fevereiro, 40% aprovar, agora são 50%. A aprovação é maior do que a desaprovação. Tem alguma explicação para essa inversão? Felipe, você sabe que o interessante nesse caso, para mim, é exatamente a capacidade que o governo está tendo de mirar na agenda que não é a agenda que divide os evangélicos. O que eu quero dizer com isso? Quando o governo opta por focar os seus esforços na agenda econômica, só a gente lembrar, arcabouço fiscal, reforma tributária, né, essa discussão que está fazendo o Haddad ser um ministro importante, fazendo com que ele tenha reconhecimento no mercado financeiro entre os congressistas, como nas pesquisas que a Quest publicou recentemente. Quando o governo mira nisso e esquece a pauta de costumes e esquece a pauta de valores, o governo, na verdade, está convidando esses evangélicos a pensar de maneira pragmática, ou seja, na melhora da sua qualidade de vida, e não nos temas que de fato são caros a eles e que foram muito importantes para que eles não votassem em Lula em 2022.
né? Então, esse aumento, ele é interessante, essa melhora na aprovação do governo entre os evangélicos, ela é fruto, na minha avaliação, na verdade, do silêncio, né? Do fato do governo estar optando por não entrar nos temas divisivos, né? Os temas de valores e costumes que são caros a essa população e, na verdade, tentando apresentar melhores resultados num tema que é abrangente, que não é ideológico, que é a questão econômica. Felipe, agora falando sobre a avaliação do governo como um todo, a soma de positivo e regular chega a 70%, enquanto 24% reprovam. Dá para dizer que a avaliação do governo como um todo é melhor do que a avaliação do trabalho do presidente Lula pessoalmente? E queria aproveitar para te perguntar se dá para comparar essa avaliação do governo Lula até agora com de presidentes anteriores, de mandatos anteriores, nesse mesmo momento do primeiro mandato. Só para que as pessoas que estão nos ouvindo agora compreendam, a gente está comparando, né? A Quest não existia antes de 2022, então a gente não tinha pesquisa nacional, a gente vai comparar, portanto, com os dados que vem do Datafolha, e é bem curioso, né? A avaliação neste momento, agosto do primeiro ano do mandato da Dilma, ela tinha 48% de avaliação positiva, o mesmo patamar que Lula tinha no seu segundo mandato, né, no Lula 2. Depois a gente tem um outro número que é o do Lula 1, que o presidente naquele momento tinha 45% de avaliação positiva. Depois vem o resultado do Fernando Henrique Cardoso no seu primeiro mandato, que é 42% de avaliação positiva, todos esses dados do Datafolha. Portanto, o Lula 3 está ali próximo, né, com 41 pontos, ele está próximo do Fernando Henrique no seu primeiro mandato e abaixo de Dilma 1 e Lula 2, mas está bem acima do que tinha Bolsonaro nesse momento, né? Só para a gente recordar esse dado, Carol, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 29% de avaliação positiva, o Lula 3 tem 41% nesse momento, e o Bolsonaro tinha, lá no seu primeiro ano de mandato, em agosto, 38% de avaliação negativa. O Lula 3 tem apenas 24%. Então, comparado com seu antecessor mais recente, o Lula apresenta hoje uma avaliação bem melhor do que a que tinha Bolsonaro. Mas comparado com os outros mandatos do PT, a gente ainda vê um caminho, né, para que o Lula amplie essa valoração. Mas você me perguntava da diferença entre o governo como um todo e o presidente. O que eu vejo é uma associação muito parecida, né, uma correlação desses dois fatores. Nesse momento, se a gente considerar a margem de erro da pesquisa, né, dessa pesquisa Genial Quest, a gente vai ver que os dois indicadores, tanto de aprovação do trabalho do presidente, né, que é a que a gente estava comentando, como da avaliação do governo como um todo, eles estão muito parecidos. Ou seja, Carol, o Lula carrega o governo, mas o governo também começa a dar resultados que ajudam na imagem do presidente Lula. Agora, Felipe, quebrando aqui os números da avaliação no geral do governo, o Lula tem mais positivo do que negativo e regular em todas as regiões do país, também na divisão por sexo e na avaliação por idade e ensino. Inclusive no ensino superior ele passou, mas tem um quesito aqui que é na renda familiar, que parece ser um calcanhar de Aquiles, que é a faixa de mais de 5 salários mínimos. Ele não conseguiu ainda entrar nessa parcela da população? Acho que aí tem dois pontos muito importantes e muito interessantes. Primeiro, que dada a divisão política, né, da eleição de 2022, é realmente muito curioso perceber que o governo, nesses 8 meses, né, conseguiu já ter uma avaliação positiva em quase todos os estratos. É bom lembrar, Felipe, que o Lula não venceu a eleição em todos os estratos, né? Se a gente pensar em algumas regiões do país, aconteceu o inverso, né? Ele perdeu no Sul, se a gente olha o agregado, empatou no Sudeste, perdeu no Centro-Oeste e ganhou no Nordeste, né? A pesquisa que a gente está publicando hoje, ela mostra que o Lula recuperou, ganhou espaço nas outras regiões, porque ele está conseguindo ter um positivo maior que o negativo. Isso se repete, como você muito bem disse, por texto. A gente sabe que os homens votaram muito mais em Bolsonaro, então essa avaliação positiva nesse segmento é muito importante para o governo. A gente está vendo a população de idade mais alta também avaliando
o governo positivamente. Não, esse público votou mais em Bolsonaro. O que ainda é uma resistência, e você está chamando muito bem a atenção para isso, é para essa divisão de renda mais alta e ainda entre os evangélicos. Esses dois grupos são os grupos em que ainda há uma divisão, em que ainda há uma polarização e que o governo ainda não conseguiu maioria, né? Mas é claro, isso tem a ver com o fato de que a sociedade brasileira tem, como eu tenho dito, ela ficou muito calcificada depois da eleição, os valores foram muito importantes, né? Os costumes continuaram muito importantes para um grupo da sociedade e é mais difícil mesmo que o governo atinja esses segmentos. Acho que os evangélicos e a renda alta serão ainda os públicos para os quais o governo vai ter que fazer gestos muito mais contundentes para tentar melhorar esse desempenho nesses setores. Como é que os eleitores estão avaliando a capacidade de entrega do presidente de cumprir o que prometeu, Felipe? Olha, eu te agradeço, Carol, por estar levantando essa bola, porque no Brasil a gente viu durante muito tempo, né, aquela famosa frase, o rouba mais faz, né? E a gente começou a procurar maneiras de testar um pouco o não rouba, mas também não faz nada, o rouba mais faz, ou seja, como que a população via o governo, a gente começou a fazer isso lá no governo Bolsonaro, na verdade, né? Mas como que a população via a boa intenção do governo, do presidente, combinado com a sua capacidade de entrega. Porque, né, sejamos honestos, você pode ter claramente um presidente bem intencionado que não consegue entregar, mas também pode ter um presidente que entrega muito, mas que na visão das pessoas não seja tão bem intencionado assim. O que a gente conseguiu apurar nesse momento, Carol, é que do começo do governo para cá, aumentou o percentual de brasileiros que diz que Lula é bem intencionado e consegue entregar o que prometeu, saiu de 36% para 39%, o percentual de brasileiros que concordam, né, com essa expressão, e caiu o percentual de brasileiros que diz que Lula não é bem intencionado e não tem conseguido fazer o que prometeu. Eram 41% em abril, agora são 37%. Ou seja, Lula está conseguindo convencer mais gente, não só da sua boa intenção, mas também ele consegue mostrar que está cumprindo o que prometeu. E esse dado, se a gente somar, né, os 39 com 37, não somam 100. Onde é que está o resto da população? Estão nos 18% que acham que Lula é bem intencionado, mas ainda não consegue entregar o que prometeu. Ou seja, se o governo quiser ampliar essa margem de aprovação sobre a qual a gente estava falando aqui antes, né, nessa entrevista, o Lula vai ter que mirar exatamente esses 18%, que são pessoas que já acham que ele é bem intencionado, ou seja, não tem um viés contrário, né, eles têm um viés positivo em relação à figura do presidente, mas ainda não viram entregas significativas. E aí fica aqui um ponto de análise que eu acho que é bem relevante, né? Dos eleitores que votaram em Lula em 2022, ainda tem 20% que acham que ele é bem intencionado, mas ainda não entregou o que prometeu, ou seja, o governo tem espaço ainda para fazer entregas esperadas pelo seu eleitor e, com isso, tentar ampliar ainda mais a sua aprovação e a sua avaliação do governo. Vou abordar aqui um outro ponto muito interessante do relatório, que tem também a ver com a eleição do ano passado, que é a percepção das notícias sobre o governo. As pessoas estão vendo o governo ser mencionado de forma mais positiva ou negativa nesse momento, na imprensa, no caso? Isso é importante, Felipe, porque, como a gente sabe, a lógica da comunicação mudou muito, né, nos últimos anos. A gente tinha antes a imprensa tendo um papel fundamental de mediação da relação editorial com as pessoas, e isso foi alterado com a presença das redes sociais, que começaram a pautar outros temas, não necessariamente abordados ali por esses editoriais. O que a gente apurou hoje, e aí só para fazer uma comparação, em junho de 2023, portanto 2 meses atrás, 35% dos brasileiros dizia que não ouvia, não lia, não estava vendo notícias sobre o governo. Esse percentual caiu para 29%, ou seja, muito mais gente está vendo notícias sobre o governo. A questão é saber se está vendo notícias mais positivas ou mais negativas. E o dado que a gente traz é o seguinte: agora em agosto, 38% dos brasileiros, quase 40%, diz que está vendo mais notícias positivas do que negativas sobre o governo, enquanto 33%
diz o inverso, está vendo mais notícias negativas. E o que é curioso é quando a gente abre esse dado, a gente perguntou, né, para os brasileiros, qual a maneira que você mais se informa sobre política? É na televisão? É nas redes sociais? Como é que é? E o curioso é que quando a gente cruza esse dado de forma de se informar, né, de meio com que as pessoas se informam, com os dados, se as notícias são mais positivas e negativas, a gente vê um claro padrão. Quem se informa pela televisão está vendo mais notícias positivas do que negativas. Quem se informa pelas redes sociais está vendo mais notícias negativas do que positivas. Isso claramente apresenta o quadro desse ecossistema enviesado construído pelo bolsonarismo, de vitória ainda, de debate nas redes sociais, enquanto, olhando para esse veículo mais tradicional, que é a televisão, o governo consegue ter uma vantagem ainda bem expressiva. E até porque quando você pergunta de que forma o eleitor se informa, o eleitor do Bolsonaro se informa prioritariamente pelas redes sociais, né? Então também já tem um certo olhar enviesado. O eleitor do Lula se informa prioritariamente pela televisão, outros veículos e tal. Rede social é top one entre eleitor do Bolsonaro, né, Felipe? E isso é muito interessante, Carol. A gente tem acompanhado essa evolução desde que eu comecei a fazer pesquisas nacionais, em julho de 2021, e tem dois fatores bem curiosos. O primeiro é o aumento do percentual de brasileiros que diz que se informa pelas redes, né? Aos poucos isso foi aumentando, hoje está em 30%, um terço dos brasileiros, portanto, aproximadamente, né? Se informa por rede, e 40% se informa pela televisão. Mas essa divisão, ela não é uma divisão simétrica, como você muito bem disse. O eleitor do Bolsonaro prioritariamente se informa pelas redes, o eleitor do Lula prioritariamente se informa pela televisão. Essa diferença de canais, ela gera, obviamente, efeitos como os que eu acabei de mostrar. As notícias positivas parecem vir muito mais da TV, as notícias negativas muito mais das redes sociais. Aí tem toda uma discussão sobre desinformação, fake news, né, em como a internet é um espaço muito mais fácil, né, para desconstrução, e a televisão ainda aparece ser, nesse momento, um meio mais propício para a construção dessa imagem. Um tema que é recorrente no noticiário político no Brasil, seja por redes sociais, seja na TV ou nos jornais, como o Globo, é a relação com o Congresso, sempre um problema para governos há algumas décadas. E como que os eleitores avaliam que essa relação agora do governo Lula com o Congresso está se dando? É curioso, né? Essa semana a gente viu o ministro Haddad tendo aí problemas, né? Depois de uma declaração numa entrevista exatamente sobre o que ele disse ser uma interpretação equivocada, fora de contexto ali do que ele falou sobre o Congresso. Na verdade, eu estava fazendo uma reflexão sobre o fim do chamado presidencialismo de coalizão. Na verdade, nós tínhamos até o governo Lula, os dois primeiros governos Lula, um presidencialismo de coalizão. E isso não foi substituído por uma relação institucional mais estável. Então, eu defendi durante a entrevista que essa relação fosse mais harmônica, né, e que pudesse produzir os melhores resultados. Mas a verdade é que, desde que o presidencialismo de coalizão clássico, né, como formatado na política brasileira, que é a combinação em que os partidos se juntavam na Câmara, né, para dar sustentação ao governo, tendo acesso a partes do governo, desde que esse modelo entrou em desuso, vamos dizer assim, ali no começo do segundo governo Dilma, isso se intensificou depois em Temer e Bolsonaro, a gente viu o governo tendo cada vez mais dificuldades no Congresso, e o Congresso, sim, ganhando força, né? Os presidentes da Câmara se transformaram em protagonistas da discussão nacional. Hoje a gente conhece o nome dos presidentes de Câmara, isso não era verdade lá atrás. Eles ganharam mais autonomia depois que as emendas individuais passaram a ser obrigatórias, né? Ou seja, houve uma mudança no arcabouço institucional da relação do Executivo com o Legislativo, o que trouxe mais dificuldades para o Executivo. Mas a notícia boa dessa pesquisa é que os brasileiros, nesse momento, acham que o governo Lula tem tido mais facilidade do que dificuldade para conseguir apoio no Congresso. Isso não era verdade, Felipe, lá em junho.
em junho, portanto, 2 meses atrás, não estamos falando de um ano, não, de 2 meses, a maioria achava o contrário, que o governo estava tendo mais dificuldade para conseguir apoio no Congresso quando comparado ao governo Bolsonaro. Isso se inverteu. E, claro, isso se inverteu, na minha avaliação, muito em função dos próprios resultados que o governo tem conseguido obter no Congresso, né? Há uma série de agendas que as pessoas conseguem acompanhar e percebem que o governo tem conseguido aprovar temas complicados, como, por exemplo, o da reforma tributária. Então, na avaliação das pessoas hoje, o governo está conseguindo superar essas dificuldades da relação com o Congresso e gerar aí resultados de mais tranquilidade para o governo Lula na relação aí com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aliás, Felipe, vocês da Quest divulgaram na semana passada uma pesquisa feita com os deputados federais a respeito do governo, né, mostrando que a avaliação positiva é majoritária, 35% avaliam positivamente, 33% avaliam negativamente, e mostrando que 52% dos parlamentares consideram que o Brasil vai na direção certa, só 42% acham que está na direção errada. Ainda assim, eles se queixam da relação do governo com o Congresso, né? Negativa para 41%, regular para 32% e só 24% afirmam que é uma relação positiva. Por esses números, tem espaço para ainda melhorar ainda mais a relação do governo com o Congresso? Tem sim. Muito legal, Carol, que você trouxe esses dados, né? Foi a primeira pesquisa feita com os deputados federais, a primeira pesquisa que a Quest faz a pedido da Genial Investimentos com os deputados federais, e eu acho que esses dados revelam, primeiro, que a Câmara é muito mais responsável do que às vezes a gente vê, né, aí no senso comum. Os deputados estão comprometidos com a agenda nacional de aprovar reforma tributária, aprovar arcabouço, aprovar medidas arrecadatórias, ou seja, fazer as mudanças e as reformas que são tão esperadas pelo país como um todo, mas também deu para ver que o Congresso, que a Câmara em especial, que é onde essa pesquisa foi feita, quer negociar, quer participar das decisões, quer influenciar as decisões do governo, e para isso espera ser convocado. Eu usei um termo até engraçado: os deputados estão carentes, eles querem atenção, querem sempre, participar né? mais do processo, mas querem também receber emenda, querem, né, que os acordos com os partidos sejam cumpridos. Eu, como cientista político, acho que essa é a dinâmica né, da política, é assim que o sistema brasileiro foi montado, e não me estranha que a gente tenha conseguido mostrar esses resultados. Se hoje os deputados acham que mereciam mais atenção, mereciam mais espaço, eles também reconhecem que o governo tem alta chance de aprovar essa agenda no Congresso. Na opinião dos próprios deputados, né, o governo vai conseguir aprovar sua agenda, e isso é importante, porque no sistema presidencial, Carol e Felipe, quando a gente tem paralisia decisória, a gente para de ter capacidade de governar, a gente para de ter capacidade de fazer as alterações, modernizações, né, que o país precisa. Então, acho que os dados foram muito otimistas para mostrar como o Congresso e a Câmara, né, em especial, está muito comprometida com essa agenda, que é também importante para o país. E é uma agenda que ela tem que lidar com uma série de problemas que o país enfrenta. Vocês mostraram aqui as principais percepções que os brasileiros veem como os maiores do país. A economia, até citando aquele velho estrategista americano James Carville, também primeiro, a economia, tudo gira em torno dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que houve uma mudança de prioridades, mas também tem um pouco de esperança para o futuro, né? No que vocês mostraram nessa pesquisa. Não, tem sim. É interessante, né? Desde o ano passado, a economia está sempre em primeiro lugar, já tem patamares maiores lá. Antes da campanha começar, em junho de 22, 44% dos brasileiros dizia que o principal problema era econômico, tinha a ver com salário, emprego, né? Essa agenda de crescimento econômico. Hoje esse percentual está em 31%, é o mais importante. As questões sociais foram ganhando relevância ao longo da campanha do ano passado, né, chegaram a ter 29% de brasileiros dizendo que as questões sociais como fome, pobreza, moradores de rua eram os principais problemas do país. Hoje esse é o segundo tema, 21% diz isso. E em terceiro, questões envolvendo saúde e pandemia. Se a gente voltasse no tempo, lá em julho, quando a gente começou essa série histórica, a pandemia e a saúde eram a principal preocupação do brasileiro. Isso caiu, isso mudou com o tempo, mas o que chama a atenção é o aumento que a gente viu neste ano
do percentual de pessoas dizendo que a violência é o principal problema, né? Hoje está em 10%, é o quarto tema, tendo superado a corrupção, que estava em quarto, agora está em quinto. Ou seja, o Brasil continua tendo os desafios de sempre, né? Ou seja, as pessoas estão preocupadas com questões econômicas, com questões sociais, com saúde, com violência e também com corrupção. Isso mostra que é complexo resolver isso tudo, né? Você precisa de muita política, muito diálogo e boa capacidade governativa, tanto do executivo como do legislativo, para superar esses desafios. Eu não acho que resolver isso é do dia para a noite, mas é importante ter essa bússola, como da pesquisa, para mostrar que as pessoas de fato estão sofrendo ainda com temas que são clássicos, né, tradicionais no Brasil e que precisam, portanto, de avanço. Mas só para complementar aqui, no caso da economia, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente. Vocês trouxeram uns dados que são relativamente otimistas para o futuro, né? São por quê? Porque boa parte, embora a economia seja um problema, como eu estava explicando, a maior parte dos brasileiros olha para o futuro e acredita que a economia vai melhorar no próximo ano, né? Esse é um dado importante. Para quem acompanha movimentação econômica, de mercado financeiro, ou entende como se dá a psicologia econômica dos investimentos, a gente sabe que o otimismo sobre o futuro é uma variável fundamental para que quem tem dinheiro coloque dinheiro na economia, se sinta motivado, né, a investir mais na economia. E hoje, 60% dos brasileiros entrevistados nessa amostra representativa nacional dizem que a expectativa é que a economia vá melhorar daqui para frente, né? Isso, claro, ajuda e vem nesse pacote que a gente viu agora de redução de juros, de uma série de estímulos que o governo está fazendo na economia, ou seja, tudo isso contribui. Mas o fato das pessoas estarem acreditando nisso, sem dúvida alguma, é um fator preponderante e que, na minha avaliação, tende a ajudar o governo a conseguir esse resultado que ele precisa tanto, né? Que é fazer a roda da economia girar. Felipe Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. As portas são sempre abertas para você. Obrigada, Felipe. Um abraço. Eu que agradeço. Sempre um prazer falar com vocês. Estava com saudade de vir aqui. Estou sempre ouvindo, né, vocês no podcast. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.